O vídeo de hoje é muito importante. Eu vou explicar como que você pode salvar um paciente durante uma parada cardíaca. Eu? Isso mesmo, você! Não, doutor, eu acho que você fez confusão, porque nem médico eu sou. Mas é exatamente essa a questão. O atendimento inicial de uma parada cardíaca pode e deve ser feito por qualquer pessoa, seja ela da área da saúde ou não. Inclusive, todos os órgãos dentro da área da saúde que criam os protocolos para o tratamento da parada cardíaca enfatizam esse detalhe, que a gente tem que incentivar pessoas leigas a atender o paciente numa situação crítica como uma parada cardíaca. Existe um órgão americano muito famoso entre nós na medicina, que é a American Heart Association, ou a Associação do Coração Americana. E esse órgão todo ano publica atualizações sobre como tratar corretamente um paciente em parada cardíaca. E como esses conceitos são para todo mundo, eu vou dar uma direção para caso você um dia encontre alguém passando mal na rua e possa fazer alguma coisa por esse paciente. Meu nome é Eduardo Neto e você está no Quem Tem Medo de Anestesia. Bom, pessoal, então tudo que vai ser explicado aqui agora, na hora da crise, da situação de emergência, é feito de forma simultânea. Mas aqui eu vou separar num passo a passo só para ficar um pouquinho mais didático e mais fácil de entender. Então vamos ao que interessa. Vamos supor que você está andando um dia qualquer no shopping e de repente uma pessoa desmaia e cai na sua frente. O que você faz nessa hora? Eu saio correndo e chamo um médico, né? Muito bom, você começou muito bem realmente. A primeira coisa a se fazer frente a uma situação dessas é chamar ajuda. A gente vai ver aqui ao longo do vídeo que o tratamento da PCR, ou parada cardiorrespiratória, envolve algumas atitudes que devem ser feitas de forma sincronizada, de preferência por mais de uma pessoa. Mas, se você estiver sozinho, você também pode começar a fazer alguma coisa. Sempre que possível, é legal chamar ajuda primeiro sim. Tendo um celular na sua mão, você pode ligar para alguém que você conheça, mas de preferência você vai ligar para o Serviço Médico de Emergência, ou SAMU, na sua cidade, que o SAMU vai trazer assistência especializada para depois que você fizer o atendimento inicial, eles possam continuar aí com suportes mais avançados para tratar esse paciente de forma definitiva. Mas vamos lá, então você chamou ajuda, gritou por socorro, né, no shopping ou em algum lugar público, você grita por socorro e vai lá olhar o paciente. A primeira coisa a fazer, né, numa situação normal, é chamar a pessoa. Ô fulano, tudo bem aí? E aí o fulano não te responde porque ele está inconsciente. Você pode tentar verificar rapidamente se ele está respirando e também se ele tem pulso. Você pode tentar palpar aqui o pulso na artéria carótida, no pescoço do paciente, para ver se tem pulso ou não. Se não tiver pulso e ele não estiver respirando, você pode então realmente iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Só um pequeno adendo, né? Palpar pulso pode não ser tão fácil para uma pessoa leiga. Então, as diretrizes de tratamento de parada cardíaca da American Heart Association falam que pessoas leigas podem, caso a pessoa não responda ao chamado, iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar mesmo sem palpar pulso, né? Na dúvida se tem pulso, não tem pulso, começa o tratamento como se não tivesse o pulso. E aí nesse momento que você vai iniciar o tratamento de fato, eu suponho que você já chamou ajuda previamente, como eu falei, né? A primeira coisa é chamar ajuda. Só que quando a gente chama ajuda, a gente tem que pedir algo um pouquinho mais específico, que é o desfibrilador. E aí, para explicar o que é desfibrilador e para que eu preciso dele, eu vou ter que entrar num detalhe um pouquinho mais específico da parada cardíaca, mas que não é o principal desse vídeo. É só para você entender o porquê desse equipamento especial. Quando um adulto tem uma parada cardíaca no meio da rua, ele pode ter dois tipos de parada diferentes. Pode ser uma parada cardíaca em ritmo chocável ou uma parada em ritmo não chocável. Os ritmos chocáveis são a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso.
enquanto os ritmos não chocáveis são a assistolia e a atividade elétrica sem pulso. Normalmente, quando um adulto tem uma parada cardíaca no meio da rua, ele pode ter tido esse problema porque ele teve um infarto ou alguma arritmia mais grave que evoluiu para uma parada cardíaca. E nesses casos, o mais comum é que o paciente pare em um ritmo chocável de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. E nesses casos, o tratamento principal para esse paciente vai ser um choque ou uma desfibrilação, que é o que vai fazer o coração sair daquele ritmo chocável e voltar a bater normalmente, juntamente, é claro, com as massagens cardíacas que eu já vou explicar na sequência. Então, quando eu peço ajuda, eu peço alguém para vir me ajudar com as manobras e também alguém, principalmente, que me traga um desfibrilador externo automático, o DEA. Atualmente, o DEA está presente em diversos locais públicos como shopping center, rodoviária, aeroporto, qualquer lugar onde tenha aglomerado de pessoas é quase que obrigatório que tenha um DEA, esse desfibrilador externo automático, que é um dispositivo que foi feito para dar choque em pacientes que estão em parada cardíaca em ritmos chocáveis e que foi feito para qualquer pessoa leiga utilizar. Então o DEA é um dispositivo que assim que ele chegar para você colocar no seu paciente, ele vai te orientar por meio de um áudio, o DEA fala com você e ele vai falar passo a passo o que você deve fazer para tratar o seu paciente. Então, quando você liga o DEA, você aperta o botão de power do DEA, ele vai te falar, coloque as pás no paciente. As pás são como dois eletrodos que a gente coloca no peito do paciente e aí o próprio DEA vai analisar o ritmo na qual o paciente está parado para me falar se é um ritmo chocável ou não. Se o ritmo for chocável, o DEA vai te falar ritmo chocável. E aí ele vai carregar um choque e vai te falar que está carregando o choque e logo depois ele vai mandar você se afastar do paciente. Isso é fundamental porque se o DEA der um choque no paciente com você encostado nele, você toma choque também. Então, na hora de dar um choque no paciente, pelo amor de Deus, não encosta, se afasta do paciente. E aí o DEA vai dar o choque e assim que ele der o choque, você vai reiniciar as massagens cardíacas. Mas beleza, eu me adiantei aqui um pouquinho para poder fazer você entender o porquê de pedir o DEA. Então, vamos voltar para o começo. Encontrei lá o paciente inconsciente, palpei o pulso, não tem pulso, ele não está respirando e não me responde quando eu chamo. Nesse momento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é chamar ajuda. E quando eu chamo ajuda, eu peço para alguém trazer para mim um desfibrilador externo automático, o DEA. E aí, assim que eu fiz isso, eu inicio as compressões cardíacas. As compressões cardíacas são a principal manobra que vão fazer diferença na hora do paciente sobreviver a uma parada cardíaca ou não. Então, o seu papel para salvar esse paciente é muito importante. Se ele tem uma parada cardíaca no meio da rua e ninguém faz nada até o médico chegar, esse paciente vai ter uma chance muito menor de sobreviver a esse evento. Então, você massagear, você mantém o coração bombeando um pouquinho de sangue para o cérebro do paciente e para outras partes do corpo que permitem que ele se recupere depois sem sequelas. Por isso que a gente sempre incentiva pessoas leigas a fazerem reanimação enquanto o serviço médico avançado não chega. Tá, mas compressão, como é que eu faço isso? Boa pergunta. As compressões devem ser feitas de forma eficaz e com qualidade. Então, nessa foto aqui, eu mostro para vocês qual que é a sua posição ao lado do paciente enquanto você faz a massagem cardíaca. Primeira coisa é que você deve colocar essa região aqui das suas mãos sobre o externo, que é esse osso aqui do meio do peito do paciente, entre os dois mamilos. E com as duas mãos dessa forma aqui, você vai comprimir o peito do paciente. Como está na figura aqui do lado, você comprime jogando o seu tórax sobre o paciente. Então o seu quadril vai dobrar dessa forma, mantendo o seu braço sempre esticado enquanto você comprime o peito do paciente. Você não deve fazer assim com o seu braço, mas sim manter o braço sempre esticado enquanto o seu tórax cai sobre o paciente.
Assim você põe o peso do seu corpo em cima do tórax e faz uma massagem mais eficaz. Ao mesmo tempo, essa massagem deve ter uma frequência de mais ou menos 100 a 120 compressões por minuto. Isso pode parecer complicado de contar na hora do desespero ali, mas tem algumas musiquinhas que podem ajudar a gente a manter um ritmo adequado de frequência cardíaca. Uma musiquinha que eu gosto muito é a do Darth Vader, da Marcha Imperial lá do Star Wars. Dan, 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 daran, dan, daran. Dan, 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 daran, dan, daran. Então, se você massagear nesse ritmo, você vai estar fazendo uma massagem cardíaca entre 100 a 120 batimentos por minuto. Ao mesmo tempo, a cada vez que você aperta o peito do paciente, entre uma compressão e outra, é muito importante que você deixe o peito do paciente voltar até a posição original dele. Você não deve descansar o seu corpo em cima do paciente entre uma massagem e outra. Permitir que o coração relaxe entre uma compressão e outra é fundamental para que a circulação da pessoa seja mais eficiente. Além disso, a sua compressão deve ter uma profundidade adequada. Então a gente fala que você deve comprimir o peito da pessoa em no mínimo 5 centímetros e no máximo 6 centímetros. Eu sei, é difícil na prática a gente definir certinho quanto que é 5 ou 6 centímetros, mas é bom para ter uma noção mais ou menos do quanto que eu preciso apertar o peito do paciente. Tem que fazer força. Por último, uma das coisas mais importantes quando o assunto é massagem cardíaca é que eu tenho que interromper o mínimo possível as minhas compressões. Então a gente fala em minimizar as interrupções nas compressões torácicas, porque cada momento que eu paro de comprimir é momento em que a circulação do paciente está parada e aí está faltando sangue no cérebro e também no próprio coração. Então, não ficar parando toda hora a massagem é muito importante para o sucesso da sua reanimação cardiopulmonar. E aí, você vai ver que fazer massagem cardíaca cansa pra caramba, é um negócio exaustivo. E esse é mais um motivo da importância de, assim que eu encontrar o paciente desacordado, chamar ajuda. Porque a pessoa que vier te ajudar também vai revezar com você nas massagens no seu paciente. Então, a cada 2 minutos, mais ou menos, a gente troca de massageador para que o outro descanse enquanto o segundo começa a massagear. E tem mais uma coisa, como a gente fala, PCR é uma parada cardiorrespiratória. Então, o paciente também não está respirando. De alguma forma, eu preciso fazer essa pessoa respirar para que eu leve oxigênio para o corpo dela. Nessa hora, eu tenho que pensar em alguma forma de intercalar, junto com as minhas compressões cardíacas, as ventilações ou as respirações do paciente. Então, qual que é a nossa dica? A cada 30 compressões, você massageia 30 vezes o peito do paciente e aí você faz 2 respirações nesse paciente. E essas respirações podem ser de várias formas. A mais comum no meio da rua é o boca a boca. Então, você pode, se for possível, fazer 30 compressões para 2 ventilações boca a boca e depois, de novo, mais 30 compressões. Você repete essa relação 30 compressões e 2 respirações pelo menos 5 vezes. Essas 5 vezes vão dar mais ou menos 2 minutos e nessa hora você troca com outra pessoa para que essa pessoa massageie no seu lugar, para evitar o seu cansaço, a sua exaustão. Se você estiver sozinho, não chegou ajuda ainda, o ideal é que você fique fazendo vários ciclos de 30 compressões para 2 ventilações até chegar ajuda ou, infelizmente, até a hora que você aguentar e tiver tendo condições de manter o processo. Mas peraí, eu não entendi. Você falou pra eu colocar a boca na boca da pessoa no meio da rua? Bom, realmente fazer a parte da ventilação pode ser complicado nesse ambiente de pessoas leigas. Então,
também tem uma orientação, né, que os leigos que vão fazer reanimação cardíaca num paciente estão autorizados a fazer reanimação somente com as mãos. Então você, leigo, pode apenas comprimir o peito do paciente e abrir mão das ventilações até que chegue um médico ou serviço de emergência para assumir o paciente. É claro que o boca a boca não é a única forma de fazer ventilação no paciente, né? Em medicina, tem pessoas que carregam máscaras faciais, dispositivos que você pode acoplar no paciente para fazer ele respirar sem precisar colocar a boca no paciente. Mas nem todo mundo vai ter isso aí, e aí na hora do desespero você pode sim não ventilar caso você não se sinta à vontade. Então vamos recapitular. Você encontrou o paciente, ele está desacordado, ele não responde, você chamou ajuda e pediu o DEA. Assim que você fez isso, a sua primeira conduta é iniciar as compressões cardíacas na relação de 30 massagens para 2 ventilações. E aí você vai fazer esse ciclo, né, 5 vezes de 30 para 2, que dá mais ou menos 2 minutos, e vai repetindo esse processo até chegar a ajuda, até chegar o DEA. Quando chegar a pessoa que trouxe o DEA, você imediatamente vai instalar o DEA no seu paciente para ele analisar o ritmo e você dar o choque ou não, caso esteja indicado. Assim que o DEA aplicar o choque, a primeira coisa que você faz é reiniciar as compressões cardíacas. Depois que o DEA dá o choque no paciente, você não vai tentar chamar o paciente, você não vai palpar o pulso, você não vai ver se ele está respirando. Assim que o DEA der o choque, você reinicia a massagem cardíaca. E aí, depois do choque, o próprio DEA começa a marcar o tempo e ele marca 2 minutos. Em 2 minutos, como eu falei, é o tempo que você vai fazer mais ou menos 5 ciclos de 30 compressões torácicas para 2 ventilações. Ao final de 2 minutos, o DEA vai mandar você parar para rechecar o ritmo do paciente. E aí você interrompe a sua massagem nesse momento para checar o ritmo e espera o DEA te falar se o ritmo dessa vez continua o ritmo chocável ou se não é mais chocável. Assim que o DEA analisar o ritmo, se for chocável, você vai dar o choque e depois reiniciar as massagens. Se o ritmo não for mais chocável, você vai apenas reiniciar as compressões torácicas, de novo, 30 compressões para 2 ventilações. Ou então, apenas 30 compressões, apenas compressões direto, na verdade, se você for fazer uma reanimação somente com massagem cardíaca. E aí, pessoal, vocês vão manter esse processo, essas massagens 30 para 2, a cada 2 minutos checar o ritmo, dar choque, reiniciar a massagem, até que chegue o serviço médico de emergência, para quem você vai passar o caso e profissionais de saúde vão assumir esse paciente, ou então você mantém a sua reanimação até que o paciente volte a se mexer, que ele se recupere, que ele ganhe consciência, que ele exiba qualquer sinal de que ele não está mais em parada cardíaca e que a sua reanimação realmente foi capaz de salvar essa pessoa. Então, pode parecer papo furado, que eu quero incentivar você a fazer alguma coisa, a se sentir importante, mas eu garanto para você, esse suporte básico de vida, que é o que eu acabei de explicar, de massagem cardíaca, respiração e choque, de forma ordenada, com regra, chamando ajuda, é o principal fator para salvar o paciente depois de uma parada cardíaca. É claro, os médicos vão assumir depois, vão entubar o paciente, vão usar medicamentos, pegar a veia e fazer um monte de coisa. Mas se não tiver uma pessoa para manter esse coração pulsando com a sua massagem até chegar ao profissional, não vai adiantar. Mesmo que o paciente volte da parada cardíaca depois, ele pode voltar com sequelas neurológicas, com problemas para o resto da vida. Então, o seu papel é fundamental para salvar esse paciente enquanto a ajuda especializada não chega. Então, por hoje era isso. Se esse vídeo foi legal para você, te ajudou em alguma coisa, deixa o like aí para que eu possa sempre trazer mais materiais como esse aqui, ok? Então é isso aí e nos vemos no próximo vídeo.